Olá a todos, eu sou uma mulher de pele clara branca, cabelos loiros, olhos castanhos. Estou usando uma blusa social bege clara. Ao meu fundo eu tenho uma parede branca, um quadro e uma cortina. Me chamo Milana Soares Iane, sou da Universidade Federal de Santa Maria. O meu trabalho está intitulado Políticas de Formação Docente, Avanços Educacionais e a Inserção das Tecnologias Educacionais na Prática Docente. Trago esse trabalho para a gente refletir sobre as políticas de formação docente, porque principalmente que no decorrer dos últimos 20 anos, mais recentemente 10 anos, a gente tem essa longa discussão aí da inserção das tecnologias dentro da sala de aula, né, exigindo já dos professores uma formação, uma preparação para trabalhar com dispositivos móveis, com as tecnologias, no contexto dos conteúdos e da sua prática docente. Só que nós, professores, não somos os únicos responsáveis, né, pela colocação das tecnologias no nosso conteúdo, na nossa didática, na nossa prática. A gente precisa, né, temos aí grandes políticas públicas já colocadas, fomentadas pelo Ministério da Educação, só que muitas políticas públicas ao decorrer desses anos, elas estão no papel, na teoria, né, chegaram, mas chegaram como? Como é que elas caíram dentro da escola, né? Tem professores que não conseguem, têm a teoria, mas não conseguem aplicar a prática. Então, o Ministério da Educação trouxe muitas políticas, as quais não deram um suporte, o devido suporte, um embasamento de formação, de experiência para esse professor que está chegando na escola pública. Então, a gente vai estudar, né, ver essas políticas públicas, estudar sobre a formação continuada do professor, né, em que é esse o meu objetivo, trazer um panorama, um breve panorama sobre isso, em que o resultado dessa pesquisa minha do projeto, né, envolveu então uma pesquisa bibliográfica, trabalhando, né, dentro do Google, dentro do próprio Ministério da Educação, as últimas políticas públicas lançadas pelo Ministério com relação à formação continuada e também ao professor também sobre as tecnologias, utilizar as tecnologias em sala de aula. Então eu fiz essa busca, né, pelo próprio site da CAPES, né, do Google, em geral, nos últimos 5 anos de trabalhos que tratam sobre a questão de formação continuada de professores, mas também das tecnologias presentes nessa formação dos professores, para eles conseguirem interligar, né, suas disciplinas, seus conteúdos com a prática, com o dia a dia, junto com o aluno. Dessa pesquisa, eu tive 3 resultados, que gerou 3 categorias, né? Primeiro, a questão do que é abordado de formação continuada nos cursos de licenciatura. Depois, as tecnologias propriamente dita dentro do contexto das políticas públicas. E, por fim, né, a influência, né, mais recente da Base Nacional Comum Curricular na prática docente, na formação dos professores. Quando a gente traz a formação, né, eu tenho ali a contribuição de Teles, de Arruda, a formação tecnológica nos cursos de licenciatura, eu mesma, há 10 anos atrás, que às vezes até é considerado bem recente, quando eu fiz o meu curso de formação, eu não tive dentro da grade curricular nenhuma disciplina que voltasse para o contexto das tecnologias, onde eu estaria tendo mais uma formação, um conhecimento de lidar com o ambiente virtual, com uma plataforma, né, com dispositivos móveis, para vir a ter esse conhecimento para aplicar dentro da sala de aula. Então, na minha grade curricular, eu já não tive. Então, isso é um problema, um déficit, em que se criam as políticas públicas, né? Se fala muito sobre as tecnologias, mas dentro do próprio curso de licenciatura onde estão sendo formados os professores, não se tem disciplinas voltadas para a questão de trabalhar as tecnologias, os dispositivos móveis, a robótica, os ambientes, para que o professor tenha esse conhecimento e consiga vincular com a sua prática. Quando a gente vem a pesquisar e debater sobre as tecnologias nas políticas públicas, nós temos aí vários programas criados pelo Ministério da Educação, né? Temos o Proinfo, em 1997, Educação Conectada, o PNE. Então, vários programas foram lançados com relação à informática. Em 2013, aquela colocação dos tablets, né, para os professores. Aí se entrega os tablets para os professores. E agora? O que nós vamos fazer com isso? Né? Então, às vezes, se colocou
as coisas nas mãos dos professores, mas não se deu a devida formação. Então, muitas pessoas tiveram que buscar por si próprio um conhecimento ou algum curso à parte, ou as próprias instituições tiveram que fazer algum curso interno de 40 horas de formação continuada para entre eles entender e debater nesse decorrer a questão das tecnologias, de como é que eles iam integrar todos, né, se disciplinar, o que eles iam trabalhar, como é que eles iam vincular algum filme, né, tentar elaborar uma aula virtual e fazer um contexto de aula virtual com os alunos dentro da escola, mas para isso eles necessitavam ter um conhecimento da parte teórica. E por fim, ali então, eu identifiquei alguns textos que trazem influência da BNCC na prática docente. Porque a BNCC ela trouxe diretrizes, né, para a gente trabalhar competências, trabalhar habilidades junto aos alunos, conforme cada ano, uma educação infantil, um ano inicial, um ano fundamental, um ensino médio. Então aí surgiu uma demanda, né, e uma grande preocupação por parte dos professores, assim como um preparo, uma formação para eles estudarem a BNCC, mas também entender como desenvolver uma habilidade, né, uma competência nesse estudante, nesse aluno, mas utilizando as ferramentas tecnológicas, as tecnologias da informação e da comunicação, onde eles já precisaram buscar mais formação continuada, porque a sua formação inicial já não supria as necessidades. Então, a gente, enquanto professor, né, de escola pública, de escola básica, a gente está sempre em constante aprendizado, sempre tendo que buscar novos conhecimentos. Agora, recentemente, isso não está exposto no meu trabalho, mas eu acho muito relevante trazer a questão dos celulares, né? Que os alunos não podem utilizar mais os celulares dentro de sala de aula, justamente pela questão de conseguir ter mais atenção por parte dos alunos. Né? Então, aí a gente veio todo um questionamento: será que era vantajoso? Não era vantajoso? Mas será que não dá para deixar os celulares? Mas o professor tem que estar mais preparado para saber utilizar de forma consciente o celular ao seu favor na aula, né? Porque ele é um dispositivo móvel ali, onde pode ter a pesquisa, o acesso à internet. Então, ainda está sempre em debate essa questão da tecnologia, da informação, da comunicação, e o professor precisando rever os seus conhecimentos, buscar novas informações. Por si, sempre estamos com novas políticas públicas, né? Tínhamos o PNE agora de 2014 a 2024, que tinha objetivos com relação a isso. O MEC está sempre buscando novas propostas, trazendo novas diretrizes, mas é aquilo que a gente fala. Teoria, somente uma teoria, ou chegar a algo nas mãos sem se ter a devida explicação, a formação ou a prática, não vai funcionar, não vai ajudar. Então temos que achar um caminho aí para que essa comunicação aconteça, onde o professor consiga ter o seu aprendizado devido sobre a importância das tecnologias dentro da escola pública e que ele tenha a devida formação continuada para que ele consiga desenvolver um bom trabalho. Encerro aqui a minha apresentação, agradeço e desejo a todos um bom evento.